Seja bem-vindo ao curso de adestramento gratuito, onde você vai aprender o que realmente você precisa para ter um cachorro obediente. Eu sou o Juliano Sanches, eu trabalho com adestramento e comportamento canino há mais ou menos 18 anos e eu ensino pessoas como você como ter um cachorro obediente se divertindo com ele. E eu estou aqui para ajudar você que já tem um cachorro e até mesmo quem não tem um cachorro, que pretende comprar ou adotar um cachorro. E principalmente para você que tem um cachorro como membro da família, mas se sente perdido por onde começar a educar o seu cachorro, ou até mesmo nem sabe como é que o adestramento pode te ajudar a ter o cachorro que você sempre sonhou. E o adestramento ele vai muito além de ensinar seu cachorro a sentar, dar pata ou até mesmo ficar. A real função do adestramento é você aprender a se comunicar com o seu cachorro, é entender como é que funciona a cabeça do seu cachorro, como é que você vai conseguir se comunicar com ele de uma maneira que ele te entende e vai querer fazer aquilo que você quer. E para isso eu quero que você faça uma reflexão. O que é que você veio procurar nesse curso? Foi para ensinar o seu cachorro a sentar, deitar, ensinar comandos? Ou foi para resolver algum problema de comportamento? Porque uma das coisas que mais dificulta a relação entre cães e pessoas é justamente os problemas de comportamento. Então, o problema de xixi, ele vai muito além daquele problema do xixi. O problema do xixi, ele acaba te desgastando. Você sente sem energia, você se sente frustrado de ter que estar limpando toda hora aquele xixi e não aguentar mais aquele cheiro na sua casa. E esse cheiro de xixi acaba te fazendo até ter vergonha de convidar pessoas para ver na sua casa. Outro problema que afasta muito as pessoas dos cães são as mordidas, que são um comportamento natural do cachorro e ele acaba querendo interagir com você através de mordidas. E você queria um cachorro para brincar com você, para fazer carinho e não para ser mordido, ficar todo machucado. Então, se você veio aqui buscar alguma coisa que incomoda no comportamento do seu cachorro, eu quero que você faça aí uma retrospectiva de quando você ainda estava pensando em pegar um cachorro. Né? O que você pensava naquela época? O que você queria do cachorro? O que você queria viver com o seu cachorro? O que você imaginava com ele? Às vezes o problema ele acaba causando tanta frustração, tanta irritação, que a gente até se esquece do porquê que a gente pegou um cachorro. E eu imagino que você deve ter pensado no momento que você decidiu ter um cachorro, que você ia ter um companheiro, um amigo, que você pudesse fazer carinho, que ele pudesse passear com você em vários lugares, que ele pudesse ficar bem sozinho em casa também quando você precisasse sair, que você pudesse receber pessoas tranquilamente e que ele ia fazer parte da sua vida, da sua casa, da sua rotina. Quando você chegasse em casa, ele vinha ali todo contente para te receber, também te dar todo o amor e carinho. Eu acho que é isso que um cachorro representa. Amor. A melhor palavra que define um cachorro é amor. E você pode realizar esse sonho, é mais simples do que você imagina. A Janaína, por exemplo, para você ter uma ideia, ela tinha que andar de galocha porque a cachorra mordia toda ela. Ela estava frustrada e hoje ela vive tanto um sonho que ela acabou até pegando outra cachorrinha. Eu já estava achando que a Shanti realmente era cachorro de quintal. Eu me trancava dentro de casa porque eu não tinha condições de convivência com ela. E agora a gente percebe que, nossa, eu já tenho uma super companheira. Eu trabalho online, Juliana, ela senta aqui do meu lado e fica até eu terminar. Do corredor dos quartos, ela não entra. É uma regra aqui em casa, né? Ela entra só se for convidada. Então, se eu entro e falo para ela, fica, eu saio. Eu vou lá, me troco, eu tomo banho, eu me esqueço dela. Quando eu volto, ela tá lá no mesmo lugar, me esperando. Como se fosse mágica, o comportamento de morder melhorou, rasgar minha roupa melhorou, eu posso sentar no chão sem ela me atacar. E olha o que a Márcia fala. As patinhas dela atrás, ela já estava com bolha de tanto ela lamber de ansiedade. Por incrível que pareça, acabou. A gente sai hoje
volta, a casa está do mesmo jeito, ela tem a liberdade de todos os cômodos. Gente, isso é você abrir, não ter surpresa nenhuma, botando tudo em prática, a nossa vida realmente mudou muito, mudou demais, demais. Você quer viver isso também? É muito fácil você se distrair durante essa semana e perder todo o evento, porque você tem a sua rotina, você já tem os seus hábitos. Coloca um alarme para você poder assistir às aulas, porque se você não separar um tempo, é muito provável que você acabe passando essa semana despercebido. E se você não tiver um comprometimento de dar um basta nas dificuldades que você tem com seu cão, você vai continuar vivendo as dificuldades que você tem com ele. Tome muito cuidado, porque é provável que você veja alguma coisa nesse curso que você já tenha visto. Mas, se você olhar para esse conteúdo e falar, isso eu já sei, o que vai acontecer com o seu cérebro? Seu cérebro vai desligar e vai achar que você sabe todo o resto do conteúdo. E se você está vivendo problemas com seu cachorro, com certeza tem algo aqui nesse curso que você ainda não ajustou. E o que eu vou te passar aqui nesse curso gratuito é um resumo de 18 anos de experiência que eu tenho treinando cães. Eu sei justamente quais são as maiores dificuldades que as pessoas têm com seus cães. Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, se você quer ter um bom relacionamento com seu cachorro, você precisa aprender a enxergar o mundo através dos olhos do seu cão. E eu vou te deixar aqui um exemplo de como enxergar o mundo através dos olhos do seu cão com uma carta que um cão escreve para o seu tutor. Querido tutor, eu não entendo por que você fica tão chateado quando eu faço xixi ou cocô. Eu tento segurar, mas a vontade é maior do que eu consigo me controlar. Muitas vezes eu tento esconder e até comer as minhas próprias fezes, mas parece que você fica mais bravo ainda. Eu não quero te magoar. Você é tudo para mim. É meu melhor amigo, é minha única família e é o meu bem mais precioso. Eu imploro pela sua atenção. Fico ansioso com a sua chegada. Te recebo com muita alegria e eu não consigo me controlar. Vou logo pulando para te abraçar depois de um dia inteiro longe de você. Mas às vezes eu sinto que eu não sou querido. Eu fico em casa, esperando ansiosamente pelo momento que você vai entrar pela porta. Minha ansiedade é tanta que eu procuro me distrair. Quando eu vejo, já comi todo o sofá. E na hora que você finalmente chega, mais uma vez eu levo bronca. Eu vou ficando cada vez mais carente. E muitas vezes eu tento suprimir a carência, lambendo as minhas patinhas. Isso me acalma, me conforta. Às vezes, eu sei, cria feridas na minha pele, mas alivia a dor que eu sinto no meu peito. Eu só quero ser o seu melhor amigo, ficar ao seu lado para passar todos aqueles momentos felizes que você me prometeu quando eu cheguei em casa. Mas a cada tentativa, parece que eu acabo só piorando a situação. Eu só queria que você me entendesse. Com amor, seu melhor amigo. Você entendeu por que eu criei esse evento? Eu quero que você aprenda a enxergar o mundo através dos olhos do seu cachorro e que ele pode te oferecer muito mais do que uma simples obediência, muito mais do que resolver um problema. Eu quero que você se conecte com o seu cachorro, eu quero que você tenha a relação que você sonhou com o seu cachorro. E é isso que vai te proporcionar uma vida leve, tranquila, harmoniosa com o seu cachorro. É isso que vai trazer de volta o sonho que você tinha quando quis ter um cachorro, para que você se livre das dificuldades e consiga viver o que você sonhou com seu cachorro. É isso que você vai aprender a construir dentro desse curso gratuito. Você já se frustrou com seu cachorro? Já se decepcionou com ele? Já passou pela sua cabeça de desistir ou até mesmo doar o seu cachorro? Se isso já passou pela sua cabeça, foi pela falta de conhecimento de comportamento canino. A falta de conhecimento canino causa um dos piores abandonos, que é o abandono dentro da própria casa. Como isso é possível? Com o cachorro sendo afastado, ficando só preso num cômodo,
ou até mesmo no quintal, ou até mesmo deixando de ter o contato de passear com você, porque você acaba tendo vergonha ou a dor no braço de tanto cachorro te puxar te impede de poder sair com ele, ou de não conseguir controlar ele com outros cachorros, ou avançar em pessoas também. Isso é muito comum e tudo isso acontece pela falta de conhecimento de comportamento canino. E eu não quero que isso aconteça com você. E por isso que eu preparei esse curso, para te passar o meu conhecimento de 18 anos de uma maneira simplificada para que você consiga ter o cachorro que você sonhou. Mas isso só vai acontecer se você realmente se comprometer, se você quiser dar um basta nas dificuldades que você tem com o seu cachorro. Porque a primeira mudança que precisa acontecer é a sua mudança, é a mudança da sua mentalidade, do seu conhecimento. É isso que vai refletir no comportamento do seu cachorro. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai colher os mesmos resultados, os mesmos comportamentos do seu cachorro. Então vamos lá! A aula de hoje é como não ser ignorado pelo seu cachorro. Você já se sentiu ignorado? Você já teve essa sensação de quando você está na rua com o seu cachorro e ele está cheirando, ele está te arrastando, ele não está nem aí para você? Ou você já passou por uma situação em que o seu cachorro escapou, ou até mesmo você soltou ele e ele não está nem aí para você, você chamar ele e ele não vir? Essa é uma sensação muito desagradável, afinal de contas, você deveria ser a coisa mais importante para o seu cachorro. E eu vou te ensinar aqui como se tornar a coisa mais importante para o seu cachorro. E hoje você vai aprender 4 pontos essenciais para o seu cachorro não te ignorar. Então, esses 4 pontos, eles são como a base. E para você ver a importância de cada aula, cada etapa desse curso gratuito, eu vou fazer uma analogia com a construção de uma casa. Esses 4 pontos que a gente vai ver hoje é como o alicerce da casa, é a base. Se você não fizer esses ajustes, não adianta querer fazer outras coisas com seu cachorro. É como você construir uma casa. Se você não fizer o alicerce, não adianta você querer levantar a parede, não adianta você querer cobrir, porque essas paredes vão cair, esse teto vai cair. Então é muito importante você entender esse conceito para você realmente conseguir construir também o comportamento do seu cachorro que você quer. Então essas aulas se complementam, não vá querer pular aulas, assista a aula, de preferência até assista mais de uma vez se você quiser. Com o que eu vou te ensinar agora, eu já resolvi vários casos, vários problemas de comportamento, como excesso de latidos, até xixi no lugar errado, mordidas também. Então ele tem um reflexo muito forte na vida do cachorro. E para você entender esse primeiro ponto, é importante a gente voltar no tempo e lembrar da domesticação dos cães. Como é que os cachorros vieram parar na nossa vida de uma forma tão próxima, criando um vínculo tão forte com a gente? Segundo as últimas pesquisas sobre a domesticação dos cães, feita por Kathleen Morrill, os cães eles foram domesticados há mais ou menos 15 mil anos atrás e esses cães que a gente tem hoje, eles vieram dos ancestrais dos lobos, não são desses lobos que existem hoje em dia. E esses ancestrais dos lobos começaram a se aproximar dos seres humanos, comendo o resto dos alimentos deles. E aí começou a se criar uma relação. E esses lobos começaram a ter uma proximidade maior, começaram a ter filhotes e esses filhotes foram crescendo com seres humanos. E aí se criou uma relação em que eles começaram inclusive a ajudar no dia a dia dos seres humanos. E a princípio eles começaram a ajudar na proteção, na guarda, na caça inclusive e posteriormente no pastoreio. E para conseguir criar essa relação, esse vínculo, esses lobos eles acabaram se transformando nos cães e esses cães aprenderam a ler a linguagem corporal do ser humano, a ler as emoções, a se conectar de uma maneira muito forte. E esse vínculo ele se criou por quê?
por causa do alimento, por causa da facilidade do alimento. Se não tivesse essa facilidade do alimento, talvez hoje a gente não teria os cães que a gente tem. E o seu cachorro também deve ter habilidades especiais que você nem imagina. E esse vínculo entre cão e ser humano, ele foi criado justamente pela facilidade do alimento. Então o alimento se tornou uma maneira de criar um vínculo muito forte e criar uma certa dependência no cão. E eles começaram a ajudar e começaram a trabalhar para receber a comida. Sem a facilidade do alimento, essa parceria jamais existiria. E é importante que a gente continue usando o alimento para fortalecer esse vínculo com o cão. Então, o primeiro ponto, o primeiro ajuste é o controle da alimentação. Mas o que pode acontecer se você não fizer esse controle da alimentação? O seu cachorro pode ficar um cachorro muito entediado se ele já tiver a comida ali à vontade para ele. Isso vai fazer com que ele coma e o restante do tempo dele fique todo ocioso e não valorize esse alimento. Ele não vai fazer nada para ter esse alimento. Então, antes de pensar em fazer qualquer coisa para procurar o alimento, para trabalhar pelo alimento, é importante fazer esse ajuste. Ele precisa entender que você é o gerador de recurso, que você trabalha e dá a comida para ele. Se você não faz isso, o seu cachorro não sabe nem que você que está fornecendo a comida para ele. E é muito comum o cão começar a criar uma possessividade com a comida que você comprou para ele. Então ele passa a não comer na hora, mas ele fica protegendo ali, porque esse é um comportamento natural de cães. Lembra que eles eram utilizados também para guarda, para cuidar, para proteção? Ele faz isso com alimento. E um grande motivo para você não deixar essa comida disponível é que, assim como a gente também quer comer um alimento fresco ali colocado na hora, o cachorro também. Se você faz um prato de comida de manhã e vai comer ele à noite, o contato com o oxigênio vai fazer com que perca esse sabor, essa palatabilidade, essa crocância que tem principalmente na ração. E um outro grande problema é quando o cachorro ainda vai, toma um pouquinho de água, baba na ração e aí essa ração acaba fermentando e perde a qualidade. Então você compra uma ração com a qualidade A e na hora dele comer, essa ração está com uma qualidade C. Outro motivo para você não dar comida à vontade para o seu cachorro é um dos grandes problemas que a gente vive na nossa sociedade com pessoas e também com cães, que é a obesidade. E pode trazer vários problemas de saúde. Problema de colesterol, cardíaco, de sobrepeso na coluna, nas articulações. Então, não é saudável que um cão fique acima do peso. E se você não fizer esse ajuste do primeiro ponto, do controle da alimentação, você não vai conseguir aplicar o segundo ponto. E como consequência, seu cachorro vai continuar com os mesmos problemas. Vai ficar estressado, ansioso, com excesso de latido, mordendo tudo que vê pela frente. E antes que você me pergunte, Juliano, ele vai me obedecer só por causa da comida? Não. A comida, ela serve como um meio, como um ponte. Ela vai servir para criar esse vínculo. Assim como quando você vai jantar com os amigos, o mais importante não é a comida, né? É o relacionamento, é a conversa, são as risadas. Quando você treina o seu cachorro, o mais importante não é a comida, é a atenção de qualidade, é seu cachorro se sentir útil, é ele querer te obedecer, fazendo com que ele fique feliz, com que gere muitas substâncias químicas no cérebro dele que vão gerar prazer. E a mesma coisa acontece quando você vai jogar bola com seu filho ou com algum amigo. O mais importante não é a bola. O mais importante é a diversão, é o contato, é a conversa, é a atividade. E você também deve estar se perguntando aí, mas Juliana, eu vou ter que deixar meu cachorro passar fome? E pode ficar tranquila que você não vai deixar o seu cachorro passar fome. Eu vou te ensinar como fazer esses ajustes. E eu sei que talvez para você possa ser muito difícil fazer esse controle da alimentação. Afinal de contas,
Quando a gente ama alguém, o que a gente quer? A gente quer que a pessoa se alimente bem. Mãe, não tem mãe que não queira que o filho coma. Avó, quando a gente vai na casa da avó num domingo, ela quer fazer aquela mesa com muita comida, porque alimentar é uma forma de demonstrar amor, de demonstrar carinho, preocupação. Mas lembra que eu te falei que você precisa enxergar o mundo através dos olhos do seu cão? Para o seu cão, não é normal ter essa disponibilidade de alimento, assim como não é normal para os animais da natureza. Você vê um leão, é capaz de ficar dias, até semanas, sem ter um alimento. E o organismo do cachorro é diferente do nosso. O cachorro é um animal carnívoro, então o organismo dele também é preparado para criar uma reserva e ficar até mesmo um dia sem comer. É normal, às vezes, um cachorro ficar um dia sem comer, quando tem essa reserva. Então, se você ama o seu cachorro, você tem que fazer justamente isso. Fazer esse controle para que ele se sinta bem, para que ele tenha motivação, para que ele coma com vontade, para que ele procure o alimento com felicidade. E o normal de um cão é, até os 6 meses, ele comer 3 vezes por dia. E depois dos 6 meses, o cão passa a comer 2 vezes por dia. E é muito comum você querer continuar dando 3 vezes por dia e o cachorro ignorar essa terceira refeição, porque o organismo dele já se desenvolveu e já está preparado para ficar mais tempo sem comer. Mas como que você vai descobrir a quantidade ideal para o seu cachorro não passar fome e ao mesmo tempo valorizar o alimento? Então eu vou te ensinar 3 pontos de observação para você saber como fazer esse ajuste e como controlar essa alimentação. E o primeiro ponto é observar o score do seu cachorro, que é olhar de cima do seu cachorro e ele ter uma cinturinha, não tá roliço. Então vai dar uma olhada no seu cachorro, vê se você consegue perceber uma cinturinha nele. Se ele não tiver com essa cinturinha, ele está com uma reserva e a gente vai ter que trabalhar para diminuir essa reserva aos poucos para que ele não sofra. O segundo ponto de observação é se o seu cachorro está com bom apetite, se ele come na hora e com vontade. Se a saúde do seu cão estiver ok, ele precisa comer na hora e com vontade. Sem enrolação, sem essa de vai lá, come um pouquinho, dá uma volta, depois come outro pouquinho. Não, ele precisa comer na hora e com vontade. E o terceiro ponto é observar a densidade das fezes do cão. O que acontece quando o cachorro acaba comendo mais do que ele precisa? Ele não digere todo o alimento e isso faz com que as fezes saiam mais para mole. Então as fezes têm que sair mais para sequinha. Então o que você está fazendo também quando você dá mais comida do que o seu cachorro precisa? Você está jogando dinheiro fora, porque você está jogando ração fora, porque ele não está absorvendo, e ainda pode criar um interesse nele de ir mexer no próprio cocô, de ir comer o próprio cocô, porque afinal de contas ainda existem nutrientes ali nesse cocô. Existem outros motivos que podem levar o cachorro a se interessar pelas próprias fezes, tá? Mas esse é um ponto muito importante também para evitar que o seu cachorro se interesse pelas fezes dele. Então, como é que você vai descobrir qual é a quantidade ideal para o seu cachorro? De preferência, pese a ração. Se você não puder pesar, usa um medidor para que seja o mais próximo possível o controle dessa quantidade. Em alguns casos, você pode chegar até dar quase metade do valor que está escrito atrás do saco de ração, porque cada cachorro tem uma necessidade, cada cachorro tem um metabolismo, a atividade que ele tem também vai influenciar na quantidade que ele precisa comer. E é como a gente também, um atleta, ele com certeza come muito mais do que uma pessoa que não é, porque ele tem muito mais gasto de energia. Por isso que é muito importante você descobrir qual a quantidade para o seu cachorro. Então, se o seu cachorro não estiver comendo na hora, você vai precisar diminuir essa quantidade. Então, como é que você pode fazer esse controle? Como é que você vai retirar essa quantidade? Vamos supor que o seu cachorro comeu metade da comida que você deu para ele de manhã. Então, você vai
pesar essa quantidade que sobrou e à noite você vai dar a quantidade normal que você dá e vai observar se ele comeu. Se ele comeu, ok. No dia seguinte, você vai dar a quantidade que ele comeu toda e não vai dar essa que sobrou. E vai observar, você vai dividir essa quantidade em duas e observar se ele vai comer tudo. Talvez aí você já consiga ajustar a quantidade, mas talvez você tenha que diminuir a quantidade. Então você pode ir diminuindo 10% e fazer essa alimentação durante os 2 dias para ir diminuindo essa reserva. Tá ok? Ótimo, continua assim. Depois você pode testar. Se você aumentar a quantidade de comida, o seu cachorro vai continuar comendo na hora e com vontade. E é muito importante controlar também o que você dá fora da alimentação. O ideal é que o que você der fora da alimentação não ultrapasse 10% do peso da comida dele. E se o seu cachorro come quanto você der de comida para ele? Esses cachorros são ótimos de treinar, mas é aí que você tem que observar o score do cão. Não sei se você já viu no meu Instagram o Gênios, que é um labrador que a gente treinou para ele servir de apoio emocional para um autista, mas ele era um cachorro que tinha um apetite excepcional. Então, se a gente deixasse, ele ia engordando. Tanto é que quando ele chegou aqui, a Dani, a minha esposa, ela começou a dar mais comida para ele e ele começou a engordar. E aí eu tive que fazer esse ajuste também, porque lembra que eu falei que as mães querem dar mais comida, querem dar amor através do alimento, e é isso que ela fazia. Ah, ele precisa mais, e acabava dando. Só que isso não é benéfico para o cão. Então a gente começou a ajustar a alimentação dele, porque é um caso o contrário do que normalmente acontece. Normalmente os cães não têm tanto apetite, mas ele tinha um apetite exagerado. Então eu recomendo que você já comece a fazer esse ajuste aí para o seu cachorro. E agora a gente vai entrar no segundo ponto dos ajustes que a gente precisa fazer para ter o comportamento que a gente quer. Então esse é o segundo ajuste. Nós temos ainda mais 2 além desse. E o segundo ponto é: não dê comida no pote para o seu cachorro. Mas por que não dar comida no pote para o cachorro? Lembra que eu falei como é que era o comportamento natural dos cães? Para que eles eram utilizados? Eles eram utilizados para guarda, para caça, para pastoreio. E aí o que a gente faz com o cachorro? Traz esse animal para casa, para um apartamento ou para uma casa, por mais que ela tenha um quintal. E aí a gente retira as atividades que o cachorro teria. Então, se você dá comida no pote, o cachorro vai ali, come em alguns segundos e o restante do tempo dele ele vai fazer o quê? E aí que começam os problemas, ele começa a ter uma vida entediada. E aí, como alívio desse tédio, ele acaba tendo os comportamentos que a gente não quer e não gosta. Ele vai latir mais, ele vai morder mais, ele pode ficar mais agressivo, ele vai ficar mais estressado, mais ansioso e refletir numa série de comportamentos. Ou ele vai procurar sozinho como ocupar o tempo dele. Então ele vai comer sua cadeira, destruir seu sofá. Ele vai ter que achar um jeito de conseguir, do jeito dele, resolver essa necessidade que ele tem de fazer alguma coisa. Resumindo, um animal ele precisa procurar o alimento, ele precisa caçar. Lembra que o cachorro é um animal predador, ele é um carnívoro. Então, quando a gente desenvolve essas atividades da busca pelo alimento, é como se ele estivesse caçando. Então, a gente está suprindo uma necessidade natural dele, que vai trazer muitos benefícios para o comportamento do seu cão. E você deve estar se perguntando aí como fazer isso. Se você não viu, na página inicial tem um botão ali falando para você entrar no canal do Telegram, para você baixar um material extra. Se você não conhece o Telegram, ele é como o WhatsApp. Só que a grande diferença é que, se você entra num grupo de WhatsApp, você não consegue ver as mensagens anteriores. E no canal do Telegram, essas mensagens vão estar lá, esses conteúdos vão estar lá para você baixar. Então, entra lá
que eu vou deixar duas alternativas muito simples para você já começar a fazer com o seu cachorro. Por que a gente está pedindo para você ir para o canal do Telegram? Porque senão esse curso ficaria extenso demais. Eu tenho muita informação importante para te passar aqui, então quanto mais a gente ir direto ao ponto, melhor para você ter esse cachorro que você sonhou. E eu vou explicar mais sobre isso, vou dar mais exemplos também na nossa aula 3. Você quer saber de onde veio toda essa questão da procura do alimento? Como é que surgiu? Bom, por volta dos anos 70, ficou muito difundido dentro dos zoológicos a questão do enriquecimento ambiental. Por quê? Porque eles notaram que os animais eles começavam a ter problemas de comportamento, até mesmo de agressão entre um e o outro, e também problemas psicossomáticos, que são problemas psicológicos que geram doenças. Por exemplo, o estresse gerar um problema de pele, ou até mesmo automutilação. Então, o que se observou? Bom, esses animais, eles viviam na natureza. Eles têm na cabecinha deles programado como é que é a vida na natureza. E a gente confinou esses animais e está tendo problema porque eles não estão no habitat natural. Então, o enriquecimento ambiental, por isso que tem esse nome, é uma forma de você enriquecer o ambiente, tornando esse ambiente o mais próximo do habitat natural desse animal. Então, o enriquecimento ambiental ele foi criado para suprir as necessidades naturais dos animais com atividades que poderiam ser feitas ali naquele ambiente. E o enriquecimento ambiental ele é aplicado com diversos tipos de animais, dos zoológicos, como leão, macaco, tigre, onça e também os outros animais como boi, porco, aves, gatos e também cachorro. E essas atividades elas foram divididas em 5 tipos. Então a gente tem o físico, que é tornar o ambiente o mais parecido possível desses animais. Por exemplo, com cães, eles são animais de tocas, então por isso que eles acabam deitando ou se escondendo embaixo dos móveis. Então a gente dá a oportunidade do cachorro ter uma toca como uma caixa de transporte, é uma forma de enriquecimento ambiental. Ou até mesmo subir e descer de objetos e tipos de materiais também diferentes, como o cachorro andar na grama, andar na areia, asfalto. Isso faz parte também de um enriquecimento ambiental. O outro tipo é o sensorial, que é utilizar todos os sentidos. E o principal sentido para o cachorro, é claro, é o olfato, mas todos os outros sentidos também precisam ser estimulados. Outro tipo também de enriquecimento ambiental é o social, que é esse contato com outros animais, até mesmo outras espécies. E a gente tem também o enriquecimento ambiental alimentar, que é não ter a previsibilidade do que vai comer e como vai conseguir esse alimento. E um enriquecimento ambiental que eu acho mais legal e o que causa mais efeitos no comportamento do cão é o cognitivo. O cachorro precisa resolver problemas. O cachorro precisa de desafios. É um animal muito inteligente e a gente acaba desperdiçando toda essa inteligência. Você já deve ter visto aí vídeos incríveis de cachorro fazendo coisas que a gente fica abismado de ver, de tamanha inteligência que eles têm. E se a gente não estimula essa inteligência, o cachorro não vai ter toda essa habilidade que ele teria se você dá esses estímulos. Eu não falei que o seu cachorro tem habilidades que você nem imagina? Mas fique tranquilo que eu vou dar mais exemplos, vou me aprofundar mais sobre esse assunto na aula 3. Então eu quero que você entenda que antes de você brigar com seu cachorro, antes de você se incomodar, antes de você se frustrar com ele, saiba que você precisa suprir as necessidades do seu cão. Se você não supre as necessidades do seu cão, você acaba vivendo problemas porque ele vai expressar os comportamentos naturais dele. Por isso que é muito importante você entender as causas
do comportamento. Por que seu cachorro está tendo determinado comportamento? Porque senão você acaba caindo em ciladas do adestramento. Quando você olha só para o problema, por exemplo, o cachorro está latindo. Ai, meu cachorro está latindo. Qual é o comum no meio do adestramento quando o cachorro está latindo? Querer brigar com o cachorro, querer se impor para o cachorro, ou achar que o cachorro está desafiando. Tudo acaba sendo justificado com o seu cachorro querendo te dominar e você tem que mostrar que manda. Então, você acaba sendo levado a brigar com o seu cachorro, a botar o seu cachorro de castigo, e tudo isso acaba tendo consequências, acabam gerando outros problemas de comportamento. O erro é só olhar o que você quer, sem se preocupar em como o seu cachorro está se sentindo. Por isso que é muito importante você aprender a enxergar o mundo através dos olhos do seu cão. E olha o que aconteceu com a Jaíse. Acabamos contratando uma pessoa que dizia que utilizava reforço positivo, porém ela era adepta do cantinho do pensamento, que ficava no mesmo lugar onde Merlot dormia, no quarto mágico, onde ele comia, tomava água, onde ele deveria se sentir seguro, enfim. E essa pessoa ensinava a nós a colocarmos ele nesse canto do pensamento por qualquer atitude errada que ele tomasse. E como um filhotão, óbvio que isso acontecia a todo momento. Merlot começou a ficar reativo, começou a avançar na gente por qualquer motivo. Se ele estava deitadinho assim como ele está agora, a gente chegava para encostar nele, ele já avançava na gente, achando que a gente ia colocar ele de castigo, né? E isso nós nos demos conta depois. Então procuramos Juliano. Realmente, depois do assessoramento do Juliano, nós vimos que estava tudo errado, que punição só atrapalha no relacionamento tutor-pet. E agora a gente tem, inclusive, uma maninha que a gente achava que o Merlot nunca ia aceitar. E eles se dão super bem, dividem bem os brinquedinhos e estamos na mais perfeita harmonia. Só para complementar que pensamos em desistir do Merlot várias vezes. E tenho até vergonha de dizer isso, porque ele é um cachorro maravilhoso. O único problema era a gente, que estava seguindo um adestramento errado. Agora nós vamos para o terceiro ponto, que é um ponto que influencia demais no comportamento do cão. Esse terceiro ponto é a saúde. Para o seu cachorro não te ignorar, é muito importante que a saúde dele esteja ok. Uma vez eu vi uma apresentação de um leão. Esse leão estava fazendo um desfile e esse leão vira e morde a perna do treinador dele. E era um leão que nunca tinha tido nenhum problema de agressividade. E aí foram investigar. Esse leão, ele estava com dor de dente e por isso ele virou e mordeu a perna do treinador dele. A gente, quando tem dor, também altera o nosso comportamento, altera o nosso humor. Se você tiver com um espinho no pé, ou um cisco no olho, ou uma dor de cabeça, uma dor muscular, tudo isso influencia também no nosso comportamento. Imagina como funciona para o cachorro. E é muito difícil, às vezes, você perceber que o seu cachorro está com dor, porque eles têm comportamentos diferentes. Então, normalmente, o cachorro não demonstra, ele não vai falar para você que ele está com dor, mas ele vai demonstrar através de mudanças de comportamento. Por isso que é muito importante você sempre estar alerta no seu cachorro. E uma das coisas que mais indicam que o cachorro está tendo algum problema, se normalmente ele come em todas as refeições e aí de repente ele não come, esse é o primeiro alerta de que alguma coisa não está legal com ele. Por isso que é muito importante você fazer esse controle da alimentação também. Se o seu cachorro deixa de comer, pode ser que ele esteja com algum problema de saúde. Mas você vai acabar entendendo mais ainda se realmente ele está com algum problema, aprendendo a ler a linguagem corporal dele, aprendendo a ler os comportamentos do seu cão. E muitos problemas de ataques de cães acontecem, porque o cachorro pode estar com algum problema de saúde, ele pode estar dando alguma linguagem corporal de que não quer que você se aproxime, e aí nesse momento que você se aproxima,
ele pode atacar. Por isso que é fundamental aprender a entender o seu cachorro, a entender os comportamentos dele. E isso aconteceu com o irmão de uma aluna minha. E foram descobrir, esse cachorro chegou a morder o irmão dela e ele estava com um problema grave no quadril e inclusive teve que fazer uma cirurgia. E um outro caso também foi de um cachorrinho que ele era reativo só a cachorros grandes. E aí foram investigar o que estava acontecendo. Esse cachorro, ele tinha dor na coluna. Então ele teve uma experiência com um cachorro maior que veio e pulou em cima dele e causou dor. E aí, para ele não ter esse contato mais com outro cachorro, o que ele fazia? Ele ia para cima do outro cachorro. E aí ele resolvia o problema dele. Não tinha mais esse contato. Então a gente tem que entender que existe sempre uma causa por trás do comportamento. A gente não pode querer simplesmente que o cachorro não faça algo que a gente não queira. É importante enxergar o mundo através dos olhos dele. E para você descobrir se o seu cachorro está com dor, existe um aplicativo e eu vou deixar ali no nosso canal do Telegram também. Então é muito importante que você baixa e lá tem também uma escala de dor para você saber que nível de dor o seu cachorro está e que providências você precisa tomar. E o quarto e último ponto é o treinamento. Se você quer que o seu cachorro te obedeça, que ele tenha os comportamentos que você quer, você precisa deixar claro para ele o que você espera dele. E o treinamento é justamente o que você precisa para mostrar para o seu cachorro como ele deve agir. Porque se você não mostrar, ele vai agir com comportamentos naturais. Você precisa mostrar para ele como ele deve agir em cada situação. Por isso que não adianta você só treinar o seu cachorro na sua casa. Você precisa treinar o seu cachorro para todas as experiências que ele possa vir ter. E já fazer um preparo de preferência quando esse cachorro já é filhote. Se você faz esse treinamento quando o seu cachorro é filhote, é como se você tivesse uma folha em branco. Lembra que eu falei da base, do alicerce, desses 4 pontos que a gente está vendo hoje? Se você não treinou o seu filhote desde cedo, se você não fez essa base e você já tem um cachorro com mais idade ou até mesmo com problemas, com esses 4 pontos que eu te ensinei, você consegue reformar essa base, criar uma nova base para levantar as paredes e conseguir colocar o teto e deixar a casa do jeito que você deseja. E um dos maiores conflitos entre cães e pessoas é criar a expectativa de que o cachorro vai ter o comportamento que você deseja sem se aprofundar sobre comportamento canino. Ou você treina o seu cachorro ou você acaba sendo treinado sem perceber. Porque o seu cachorro ele vai acabar ganhando muito mais atenção pelos comportamentos que você não quer. Porque a gente sem perceber acaba agindo no automático. Se o seu cachorro está latindo e você fala, para, você está incentivando, você está dando atenção para esse comportamento. Ou pensando com a cabeça de humanos e não de cachorro. E é isso que a gente vai se aprofundar amanhã. Como é que esses comportamentos são construídos? Então hoje você aprendeu os 4 pontos para que você não seja ignorado pelo seu cachorro. Primeiro, o controle da alimentação. Segundo, não dar a comida no pote. Terceiro, a influência da saúde no comportamento do cão. Quarto, o treinamento. E é através do treinamento que você vai construir uma comunicação eficaz com ele de uma maneira que ele entenda. E uma das coisas também mais importantes que você aprendeu nessa aula é que você precisa aprender a enxergar o mundo através dos olhos do seu cão. Eu espero que o seu nível de consciência depois dessa aula seja outro, que você entenda o que o seu cão precisa. Lembra de colocar um alarme para você assistir a aula 2 amanhã e continuar aprendendo. Na aula 2 você vai aprender como não ter problema de comportamento com o seu cachorro. Você vai ser capaz de entender por que existem os problemas de comportamento e o que você deve fazer para evitar. Te espero na aula 2.